Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do nosso Verdão, galera. Palmeiras 2, Fluminense 1. O Verdão consegue mais uma vitória no Campeonato Brasileiro e chega a 10 pontos. O Verdão ainda é líder do Campeonato Brasileiro, galera. O Palmeiras tem um saldo maior do que o São Paulo, que também tem 10 pontos. Tô deixando aqui para vocês o troca de passes do Sport TV, falando tudo sobre essa grande partida do nosso Verdão, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O Palmeiras já vencia por 2-0, mas depois o Fluminense foi entrando no jogo, empurrou o Palmeiras para trás e diminuiu, né? No primeiro tempo, um belíssimo gol do Lúcio Acosta, e poderia até ter empatado ainda antes do intervalo, né, Belly? Jogo muito disputado, acho que os dois jogadores tiveram uma leitura interessante do que foi a partida. Claro que a partir do momento que você tem um Palmeiras com um começo tão avassalador, a tendência é que o Fluminense precise reagir em algum momento. Eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu. Você levantou muito bem essa bola, né? Que tem um adversário lá do outro lado. O Palmeiras começou num ritmo muito intenso. Acho que o Fluminense não se preparou da forma, né, mais correta. Acho que a estratégia do Fluminense, a leitura, acabou sendo um pouco equivocada. Bem verdade que o time estava um pouco mais mexido, né, principalmente no setor defensivo. A gente viu a presença do Arana, o Guga, que vem revezando essa lateral direita com o Samuel, mas o Samuel é o titular, e o Ignacio, né, que a gente sabe que o titular é o James. Então já era um setor defensivo mexido, talvez não tão entrosado, e acho que hoje fez uma partida ruim de modo geral, mas foi um bom começo de jogo do Palmeiras. O Fluminense entendeu o que tinha que fazer ali pelos 15 minutos de jogo, só que já estava 2-0, né? E aí o Fluminense cresceu na partida, conseguiu incomodar, né, esse garoto aí, esse baixinho aí, mais uma vez fazendo um ótimo jogo, marcou o gol do Fluminense, né? É ele que diminui o placar desse lance. Mas gostei do que vi de modo geral. Achei as duas equipes deixaram tudo em campo. E especificamente pelo lado do Fluminense, claro, é uma derrota, nenhum torcedor gosta de perder. Mas, assim, deu para perceber, pelo menos, os sinais que essa equipe dá. É um time mexido, um time modificado, tá poupando para jogar o estadual no final de semana, um clássico contra o Vasco, segundo jogo. Mas tem um padrão de jogo bem definido, sabe o que fazer com a bola no pé. Bem verdade que em alguns momentos se viu um pouco mais acuado por conta do ótimo elenco que tem o Palmeiras, né? E o Palmeiras, esse sim, com força total. Aí o momento em que o Lúcio sente, né, a parte de trás da coxa, ele coloca a mão ali na parte posterior e acaba não voltando para o segundo tempo, né? Ali já estava perto do intervalo e foi uma perda grande, né, Alex, para o Fluminense, porque o Lúcio, para mim, foi o melhor jogador do primeiro tempo. Ele é muito talentoso, né? E vivendo um momento bom, se os jogadores estando em campo, as coisas faz acontecer com uma naturalidade, tudo passa no pé dele, o companheiro quer encontrar ele e dar a bola para ele, né? Porque ele está realmente resolvendo a situação, então acaba fazendo falta. Mas, ao mesmo tempo, um ótimo jogo de dois times corajosos, de confronto direto hoje, se você for ver. O Fluminense, na hora que tinha a bola, jogou sim, muitas vezes melhor do que o Palmeiras. Dentro de um jogo equilibrado, poderia ter terminado empatado também. São mas duas bolas na trave seguidas do Palmeiras, né, Alex? Então, não chega a ser injusto nem nada a vitória do Palmeiras. Pelo contrário, foi muito bom para quem assistiu. Um confronto dificílimo, cara. O Fluminense hoje ele tá com opções também. Entrou Soteldo, né, no lugar dele. E, ao mesmo tempo, faz com que a gente goste de assistir futebol de novo. A gente tem visto mais times assim, né? Jogando com coragem, jogando o jogo, querendo vencer. E hoje demonstrou isso de novo, por isso que a gente, pelo menos acredito que o campeonato ele vai ser bem disputado. E eu tenho gostado desse começo de brasileiro, né? Na qualidade dos jogos, assim, apesar de a gente ter uma mudança no calendário, no início da temporada, a gente já está vendo o Campeonato Brasileiro rolando, mas acho que já deu para os times entrarem no ritmo. A gente está vendo bons duelos, times ofensivos, né? Times querendo jogar. Hoje eu citei aqui 3 jogos especificamente, né? Os 3 eu gostei bastante, o jogo do Remo contra o Internacional, o Cruzeiro contra o Corinthians e agora Palmeiras e Fluminense. Grêmio e Atlético foi muito bom, é que o jogo do Grêmio com o Atlético teve uma expulsão muito cedo, né? Do lado do Atlético, Natanael, e acabou mudando muito a cara do jogo. Mas a gente tem visto bons jogos, apesar do público ainda não estar acompanhando, né? Assim, os públicos têm sido baixos. Só 20 mil pessoas hoje lá no Mineirão para um grande jogo, Cruzeiro e Corinthians. Pouco mais de 10 mil pessoas na Arena Barueri
para um jogo que envolvia dois times que tinham a mesma pontuação na liderança do campeonato. O público ainda não tá... Pro público, o campeonato ainda não pegou no breu, né? Parece que não começou ainda, né? A galera que tá acostumada com esse campeonato brasileiro começando lá para abril, fim de março. Bom, tá rolando Brasileirão há mais tempo, né? E tá rolando futebol de modo geral há mais tempo. Apesar disso tudo, né? Apesar dessa questão do público ainda ser um problema, uma questão aí a ser resolvida, acho que esse bom futebol que a gente está acompanhando hoje, Diniz, se deve ao fato realmente do futebol ter começado mais cedo. Né? Acho que os times fizeram uma série de testes nas primeiras rodadas de campeonatos estaduais, a gente viu alguns elencos sendo rodados, os reforços sendo incorporados aos times de forma gradual e hoje a gente já consegue observar dentro de algumas equipes, não todas obviamente, mas de algumas equipes, padrão de jogo, né, ideia de futebol, reforços que assumem titularidade ou ao menos servem ali como 12º, 13º jogador. Enfim, também estou gostando bastante do que eu estou vendo. Eu acho que para explicar esse negócio do público, só Eric e Richarlison, velho. Eu também. Eles vão conseguir, será? Será? Eles são fera, né? Daqui a pouco eles vão estar prontinhos aqui para conversar com a gente mais sobre esse grande jogo lá. O Palmeiras talvez seja o time que melhor pressiona o adversário no Brasil, assim, a saída de bola, né? Como é voraz o time do Palmeiras, né? Quando a bola sai do tiro de meta, por exemplo, o Palmeiras pressiona com uma qualidade que a gente vê em poucos times, né? É assim, e o Fluminense passou a fazer muito bem isso com o Zubeldia também. O Palmeiras vive esse momento, sempre teve essa característica de marcar forte e marcar bem. Porque tem time que marca alto e os adversários conseguem sair. Com tranquilidade. Isso daí. Então tem toda uma leitura de posicionamento seu de início, para onde que você vai induzir a bola, de que maneira que você vai pressionar. E hoje o Palmeiras dificultou bastante as coisas do Fluminense, tanto que o primeiro gol pênalti, na verdade, ele acaba saindo desse jogo ali de pressão que acaba sendo errado de quem que foi que errou mesmo? O Ignacio. O Martinelli. Martinelli errou o passe, passe fácil. Fazer cobertura, principalmente pra ele, porque tocou muito assim. Então, essas pressões, cara, quem consegue fazer... A ideia do futebol, ela é quase a mesma para todo mundo. Você tem que pressionar, você tem que marcar, você tem que roubar a bola, então, mas nem todo mundo consegue fazer. A hora que consegue desse jeito, como o Palmeiras, como o Fluminense ele vem fazendo, como o Flamengo ele acabou já fazendo... Você acaba tendo uma vantagem para você não precisar sempre construir apenas com a bola no pé. É por aí. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos colocar no papo aqui Richarlison e Eric Faria para a gente falar mais sobre esse ótimo jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Lá em Barueri, o Palmeiras venceu o Fluminense 2-1. Não sei se vocês pegaram aqui o que eu estava dizendo agora há pouco, Eric e Richarlison, sobre os bons jogos que eu tenho acompanhado nesse início de Campeonato Brasileiro. Hoje, de novo, jogos bem agradáveis de se ver. O jogo lá de Belém do Pará, a Inter e Remo, foi um bom jogo. Corinthians e Cruzeiro no Mineirão também vimos bom futebol. E, de novo, no melhor jogo da noite para mim, esse de Barueri, entre dois times que tentaram vencer o jogo a todo momento. Não, Eric? Boa noite, bem-vindo. Fala, Diniz. Boa noite, Belly, Alex. Boa noite para todo mundo. Rick, a gente estava junto ali na transmissão. A nossa expectativa antes do jogo era exatamente essa, né? Porque, na minha opinião, Palmeiras e Fluminense, nesse início de temporada, têm sido talvez os dois melhores times do futebol brasileiro. Sim. Nesse comecinho de ano aqui, né? No futebol brasileiro. Então, a gente imaginava que o encontro dos dois melhores times pudesse dar um bom jogo. E foi o que aconteceu. Eu acho que deu mais do que um bom jogo, deu um ótimo jogo, com particularidades ao longo do jogo, né? O Palmeiras começou muito forte e abriu logo 2-0 com 12 minutos e deu a impressão de que o Palmeiras completo contra um Fluminense mexido, o Palmeiras conseguiria administrar bem esse placar e ter uma vitória até mais tranquila, né? E não foi o que aconteceu. Vocês já estavam falando do Lúcio, é um jogador especial mesmo, diferente, ele conseguiu... Hoje ele estava batendo corner e cabeceando, mesmo com aquele tamanho, né? Porque o gol do Fluminense foi isso, né? Para mim, ele foi o melhor jogador do primeiro tempo. Concordo. É uma pena ele ter saído com a lesão. E pelo futebol que o Lúcio apresentou no primeiro tempo, o Fluminense conseguiu diminuir a vantagem no primeiro tempo e ainda quase fez um gol de empate. Martinelli chutou uma bola de fora que o Carlos Miguel hesitou assim, né? E espalmou para fora. O próprio Lúcio bate uma bola de canhota cruzada no alto que o... Exato, foi quando ele se lesionou. Exato, a hora que ele sente a parte de trás da coxa. E o Palmeiras foi muito assertivo no primeiro tempo, né? O Fluminense finalizou mais, teve mais posse de bola, só que as duas chances que o Palmeiras teve, o Palmeiras colocou no fundo da rede, né? E aí foi para o intervalo com essa vantagem. Uma vantagem que se manteve até o fim do jogo.
E no segundo tempo o jogo foi muito equilibrado, né? O Savarino botou uma bola na trave logo no comecinho, depois o Palmeiras teve 2 bolas na trave, uma com o Vitor Roque e uma com o Sousa, né? Isso. Tá vendo o gol do Fluminense aí, você vê que o Lúcio começou a jogada, acreditou, seguiu, não desistiu, brigou com o Marlon pela posse de bola, teve frieza para driblar e muita categoria, né? Para encontrar o espaço ali, né? Então foi mais um bonito gol do Lúcio, né? Porque ele tem colecionado gols bonitos com a camisa do Fluminense, né? Esse lance também foi perigoso. E hoje uma formação interessante do Fluminense, né? Com essas trocas, um meio-campo que gosta da bola, mas né? eu achei que o primeiro tempo o Fluminense só melhorou quando o Ganso conseguiu dar 3 passinhos para trás e o Serna começou a fazer mais a diagonal, e incomodar, porque assim o Gustavo Gomes e o Murilo ficaram muito à vontade com o Ganso ali jogando de costas, que não é a dele, né? Ele não... E aí quando na parada técnica, né, Rick? O Zubeldia, imagino que tenha dado uma mudada no posicionamento do Ganso e o Fluminense melhorou e terminou o primeiro tempo melhor do que o Palmeiras. Eu acho que tem uma questão, Rick, não sei se você concorda, que tá assim, ó, um outdoor piscando de maneira muito forte no lado do Fluminense, tragam um centroavante, tragam um centroavante. Porque o time tá todo azeitadinho, tá faltando alguém para empurrar, né, Rick? Boa noite. Boa noite, Diniz, Alex, Belli, a todos que nos acompanham. E é isso, né? A busca por esse centroavante, por esse homem-gol, continua. O Fluminense não consegue trazer esse jogador e faz falta. Fez falta no primeiro tempo, depois o John Kennedy entrou, deu uma melhoradinha ali, porque ele é conhecedor daquela área. Mas, Diniz, foi um excepcional jogo de qualidade técnica, de estratégias. Parecia aquele jogo de xadrez, né? O Abel mexia aqui, aí vinha o Zubeldia e falava, peraí, minha dama tá tá meio assim, sem gente, desprotegida, eu vou ter que proteger ela de novo. Aí um peão saía dali, muito legal, com muita qualidade técnica. O Fluminense, mesmo com o time mexido, mostrou que tem um elenco que está vivendo um grande momento e não é dessa temporada. A única coisa que eu discordo do Eric é que não é dessa temporada. Desde a temporada passada, o finalzinho do Brasileiro, o Fluminense já vinha fazendo belíssimos jogos. Não é à toa que jogando no Maracanã não perde a 16 jogos. Enfim, é um Zubeldia que conseguiu potencializar essa equipe. Um Zubeldia conseguiu extrair um ótimo jogo do Guga, que voltou a jogar em alto nível, né? A gente falou do Lúcio, mas a gente pode falar do Martinelli, a gente pode falar do próprio Arana, que hoje não é o titular absoluto, mas também entendeu, né, a filosofia do Zubeldia. O Savarino fez bom jogo. Exatamente. Eu nem disse que o Fluminense não jogou bem ano passado, não. É que eu acho que no fim do ano passado você tinha outros times também jogando bem. É que eu tô falando que é uma continuidade, e nesse ano, eu acho que os dois estão assim... Não, mas o Fluminense subiu de nível, claramente. Subiu muito. Em relação ao ano passado, que também já vinha melhorando no fim do Sabe Brasileiro. o que me chamou muita atenção nesse jogo de hoje? A exuberância física dos dois times. Fisicamente... Aguentaram até o fim, né? Não, e marcando muito alto. O que pra mim fez diferença, já na parte final do jogo, foi o banco. O banco do Palmeiras é melhor que o banco do Fluminense. Mas você sabe que me chamou Embora o Fluminense tenha melhorado o elenco, alterações, vejam as alterações do Fluminense hoje. Entraram Hércules, né, um bom jogador, o Otávio, ficou um tempo machucado, mas também é um bom jogador, Soteldo, John Kennedy e Santi Moreno, que não entrou bem no jogo o Santi Moreno. Então veja como melhorou o elenco do Fluminense também, mesmo com as baixas do jogo de hoje, foram 5 substituições e 5 bons jogadores entraram, né? Quando, o Palmeiras, então, quando o Fluminense passou a dominar mais o segundo tempo e o Abel começou a lançar a mão do banco, aí você via que a qualidade, ela fazia diferença, porque fisicamente os dois times dão uma baixada no segundo tempo. E aí você entra com a qualidade de um Arias, de um Felipe Anderson, de um Lucas Evangelista, o próprio Giai entrou no lugar do Kelvin, o Kelvin estava amarelado e era perigoso ali, marcando o Soteldo. Enfim, então eu achei que assim, o banco do Palmeiras acabou dando um sossego para o Palmeiras conseguir manter o resultado, sabe? Agora esse moleque me enche os olhos, viu? Ele Como é muito bom bom jogador bola, esse Alan, né? Ele, partida após partida, ele vai ganhando confiança e vai dizendo pro Abel, eu daqui não saio para entrar ninguém. E, Diniz, uma coisa que me impressionou, eu falei até na transmissão, é a obediência tática que ele tem e o entendimento do que ele precisa fazer. Maduro, né, Rick? Isso? Porque tem hora que o André saiu para dar o bote lá na frente e ele fez um segundo volante do lado do Marlon Freitas. Isso não é normal para qualquer jogador de 20, 21 anos.
Ele é muito rápido, ele é muito perspicaz, ele é muito inteligente. Essa sabedoria com bola no pé, não precisa nem falar da qualidade técnica que ele tem. Mas a sem bola, de entender as nuances do que precisa ser feito, isso me chama mais atenção ainda. É isso. Deixa eu agradecer aqui, Rick, Eric, obrigado, meus amigos. Valeu, é bom pra falar aí, né, que a rodada foi boa, né? Foi boa, bastante coisa pra dizer. Informando já de... Podia ter tido uns 2 jogos amanhã também. Bastante pra assistir para nós. E já informando, que não deixamos passar batido aqui, a classificação do Botafogo. Terminou agora há pouco. O Botafogo venceu o Nacional de Potosí por 2-0 e avançou à próxima fase eliminatória, a última agora, antes dos foi o Bahia hoje da Libertadores. O Bahia tá fora. Se eu ganho de 2-0, deixar empatar. É isso aí. Valeu, Rick. Obrigado, Eric. Valeu, boa noite, Até pessoal. A próxima. E o Arias entrou querendo, né, Belly? Entrou afim, né? Entrou. Entrou por dentro, né? Com vontade, né? Entrou bem. Mas era de se esperar, né? O Arias é um jogador que a gente tem falado muito a respeito dele, se ele vai ser titular, no lugar de quem desse Palmeiras tão azeitado ele vai entrar. Mas é mais ou menos no sentido do que o Eric falou. Quando você olha para um banco de reservas, você enxerga um John Arias, você enxerga um Felipe Anderson, você tem muito recurso, você tem de onde tirar, né? E o Arias, ele chegou para isso, né? Acho que até mais para frente a gente vai debater essa titularidade. Eu ainda não consigo ver o Arias titular desse time do Palmeiras, pode ser apenas uma questão de tempo, mas entrou querendo e entrou sabendo o que fazer, né? Ele cobra uma falta direto no Fábio, ele bate um escanteio fechado que o Fábio afasta, né, saindo alto, um escanteio que podia, né, ali numa bobeira, quem sabe num bate-cabeça ter gerado um gol olímpico ou até mesmo um passe. E, enfim, foi pra cima. Era de se esperar, né? Era de se esperar. Um jogador de muita qualidade e tá aí pra isso. É bom lembrar isso. Né? Jogar nessas funções e pouco a pouco vai pegando aquela afinidade com todo mundo. Você vai se sentindo mais à vontade com o tempo, né, cara? E foi outra substituição, né? Porque no jogo passado ele entra no lugar do Alan, esse jogo ele entra no lugar do Flaco. O Flaco por dentro, mas como acho que também teve questão com uma administração de carga ali, né? Porque o Palmeiras tem um jogo importante também no final de semana, um clássico contra o São Paulo, valendo vaga na decisão do Campeonato Paulista, e acho que o Abel talvez tenha programado, olha, Flaco vai jogar no máximo aí 60 minutos para estar inteiro no fim de semana, né? Imagino, não sei se realmente... Você tendo opção desse nível é uma maravilha, facilita controlar, né? Aí o Alan estava bem no jogo, o Maurício também estava jogando bem, e aí ele opta por segurar um pouco o Flaco. Daqui a pouco a gente vai ter Paulo César de Oliveira, sei que o torcedor do Fluminense especialmente, muitas mensagens aqui na hashtag Troca de Passes, de torcedores questionando o pênalti marcado a favor do Palmeiras, né, achando que o pênalti não aconteceu. Daqui a pouco o Paulo César vai explicar direitinho aqui pra gente. E veja, estamos apenas na 4ª rodada, mas o Palmeiras já está na liderança do campeonato de novo, hein, Belly? É um time que não sai dali, né? Mas a gente sabe, né? O Palmeiras, quando entra pra jogar, ele entra pra ser postulante a todos os títulos. Então, era de se esperar um Palmeiras na parte de cima da tabela. Acho que não tem nada muito novo. É um bom começo de ano do Palmeiras. A gente destacou a reta final ruim de 2025, né? Ou abaixo do esperado. Vamos falar o quê? Em 2025. 5, 6 jogos, assim, né? Reta final como se fosse, né? Pois é. A reta final ali de 2025 não foi a contento do torcedor, mas 2026 a página virou. Né? 2026 começou muito começa bem, né? O principal é o nível competitivo do Palmeiras, que impressiona. Não perde concentração, vai perder poucas vezes durante o ano, então é um nível, não é intensidade não, é nível competitivo, interesse pelo jogo, concentração, a maneira de você competir, de fazer com que seja de urgência. Cara, é impressionante. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então Paulo César de Oliveira, porque o povo quer saber. Tudo bem, seu Paulo César? Boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes. Não apela com o pessoal não, que eu sei que não é tão complicado assim, né, PC? Mas tá bom. É isso aí, tudo jóia, graças a Deus. Boa noite, Diniz, Belly, Alex. Uma ótima noite para todo mundo que está ligado no Troca de Passes. Vamos lá para esse lance que chamou bastante atenção aí. Tem torcedor do Fluminense reclamando a beça de que o pênalti não aconteceu, que não houve toque, o toque foi leve, se houve o toque foi leve, bababá. Mas quero ouvir o especialista PC para falar sobre o pênalti marcado no jogador do Fluminense, PC. É isso, a gente vai rodar a imagem. Engraçado assim, que me chamou a atenção, foi a convicção do Fábio ali, né? No primeiro momento que não tinha tocado. E eu, analisando o lance, estava olhando a mão dele, realmente ele sai para tentar fazer a defesa, chama atenção, inclusive, para o posicionamento do Felipe Fernandes, mas o pênalti é com o joelho. Ele toca, e para mim, como impacto, sim, de maneira imprudente, o pé do Vitor Roque, olha só no detalhe, quando o Vitor Roque toca na bola,
Olha o joelho direito do Fábio. Essa imagem ainda... dele. Essa imagem ainda parece menos do que a de trás. O ângulo frontal ali, ele pega mais bem fácil de assim ver, o né? contato. Esse ângulo. Aí, ó, aí é Esse perfeito. Esse ângulo é muito bom. Você Olha lá. percebe ali, ó. Esse é perfeito. Que é com o pé direito, olha só. Ele tá saindo para É tentar a canela, fazer a defesa. quase o joelho, né? A canela O joelho direita do ali, Fábio. A canela no pé direito, de maneira imprudente. Óbvio que está tentando fazer a defesa, e a regra não fala de é intenção, imprudente. e sim da maneira como vai para a disputa, né? E aí sim tem uma imprudência do Fábio ali, não toca na bola em nenhum momento, olha só. E aí só pega ali com o joelho, para mim, pênalti. Para dúvida, Muito bem marcado. para quem tem a dúvida da questão do impacto, PC, houve um toque, mas talvez não tenha tido impacto para derrubar o Vitor Roque. É difícil analisar, né, por uma imagem, né? Se o árbitro marcou em campo, o VAR não tem elementos para chamar o árbitro e dizer, olha, isso aqui não teve impacto, né? É isso. E, na verdade, o VAR acaba usando a câmera lenta só para identificar o contato. E a avaliação da falta, da infração, você tem que fazer com a velocidade com real. a velocidade real. E, para mim, na velocidade real, tem impacto sim, porque o Vitor Roque está em velocidade e aí aquele toque ali no joelho, com o joelho ali, com a canela no pé do Vitor Roque, olha só, em velocidade normal. Tem um impacto sim, derruba, para mim, o pênalti. Eu achei pênalti também. Alex, Pênalti. Belly? Dá uma tremida assim até no pé dele. E não é aquele lance que ele vem, dá o tapa, espera, né? Deixa o pé. Joga, tenta buscar. Pega bem na hora que Tá ele no chão, apoia. né? O pé do Vitor Roque, você vai ver, o pé tá no Ele chão. tá ó lá. numa corrida normal, Olha lá, olha o pé só. do- olha lá, Tentando partir para buscar a bola. Se tiver só essa imagem, já era dúvida. Agora com essa de trás. Essa hein? de trás é... Olha lá o jeito Essa que pega pega. muito bem. É inequívoco, exato. Ele ia driblar o goleiro Isso, também, ele tava, né? teria Tava em progressão, exato. Exatamente. Maravilha, então pênalti bem para marcado. todos E uma nós boa aqui. decisão, e o Felipe Fernandes É verdade. bem colocado. E o que campo, a gente no sempre ato, fala, é. no campo, assumindo a responsabilidade, pênalti bem marcado. Então vamos para outro lance de um outro jogo. Em Grêmio e Atlético Mineiro, o Natanael foi expulso muito cedo, né, PC? Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!